E aí, pessoal, tudo bom? Mais uma revisão para o concurso da Saneago. Sejam todos muito bem-vindos. É o seguinte, falar um pouquinho sobre direitos políticos, principalmente o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Quando nós falamos de direitos políticos, nós estamos falando de instrumentos à disposição do povo para que assim se possa interferir nas decisões. Nós temos como direitos políticos a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar, a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado, além de outras formas de interferência direta nas decisões estatais, como plebiscitos, referendos e iniciativa popular. O artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal nos fala das condições de elegibilidade. Elegibilidade é o conjunto de requisitos necessários para o exercício da capacidade eleitoral passiva. A capacidade eleitoral passiva é o direito de ser votado. Então, isso significa que o cidadão, querendo se candidatar a mandato eletivo, ele deverá possuir os requisitos de elegibilidade previstos. Esses requisitos de elegibilidade estão previstos na Constituição Federal e em leis ordinárias, mas nós vamos focar aqui nesse vídeo nas condições de elegibilidade estabelecidas na Constituição. Essas condições de elegibilidade estão pelo artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. A primeira delas, a nacionalidade brasileira, significa que só pode se candidatar a mandato eletivo ou brasileiro. Brasileiro que pode ser nato ou naturalizado. Em se tratando de mandato de presidente, de mandato de vice-presidente da República, aí a Constituição exige que se trate de brasileiro nato. Para as demais situações, para os demais cargos políticos, que seja brasileiro nato ou naturalizado. Gozo dos direitos políticos, o que significa que o cidadão não pode estar submetido a nenhuma das hipóteses do artigo 15 da Constituição Federal. Esse artigo 15 vai trazer situações em que os direitos políticos são perdidos ou se encontram suspensos. O alistamento eleitoral. Esse alistamento eleitoral é feito perante a Justiça Eleitoral e o termo inicial da cidadania. Quer dizer, considerar determinada pessoa como cidadã, portanto, como eleitora, a partir do alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral por si só garante a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar, mas não garante a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado. Para a capacidade eleitoral passiva, o alistamento eleitoral é apenas um de seus requisitos. Temos o domicílio eleitoral na circunscrição. Circunscrição é o local em que os caras disputam. Então, por exemplo, se eu quero me candidatar a prefeito de determinada cidade, eu preciso ter o domicílio eleitoral naquele município. Se eu quero me candidatar a deputado federal, eu devo ter domicílio eleitoral em algum dos municípios daquele estado. Se eu quero me candidatar a presidente, eu preciso ter domicílio eleitoral em qualquer parte do país. A filiação partidária, que é outro requisito, inclusive não direito brasileiro, a chamada candidatura avulsa. E a candidatura avulsa é exatamente a candidatura realizada sem o intermédio dos partidos políticos, já que a Constituição exige a filiação partidária enquanto requisito de elegibilidade, não se admite que algum cidadão concorra sem estar afiliado a partido político. E por fim, a idade mínima. Essa idade mínima, como condição de elegibilidade, será de 35 anos para aqueles que querem ser candidato a vice-presidente, bem como para o cargo de senador. Será de 30 anos para quem pretende se candidatar a governador e a vice. Será de 21 anos para aqueles que pretendem se candidatar para prefeito e vice-prefeito, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital e juiz de paz. E 18 anos para aqueles que pretendem se candidatar para vereador. Então, basicamente, são essas as condicionalidades que fazem parte dos direitos políticos tratados no edital para aqueles que vão fazer o concurso da Saneago. Então, fiquem ligados nos nossos vídeos. A cada 50 novos inscritos no nosso canal, nós publicamos mais um vídeo. A todos, bons estudos e excelente prova.